Simbora, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e vamos que vamos para fechar aí nosso curso de questões rumo à aprovação. Ó, leia lá a circular 3542, por quê? Aquela questão lá das atividades internacionais, eu não coloquei todos os artigos que estão na lei. Se eu for colocar todos os incisos, complica. Então eu coloquei os principais, ok? Então diz assim, ó, questão da CESP, Banco da Amazônia 2012, ó, acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem. É essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas com as quais se relacionam, de forma a evitar a realização de operações com pessoas físicas e jurídicas que visem praticar lavagem de dinheiro. É essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas com as quais se relacionam, de forma a evitar a realização de operações com pessoas físicas e jurídicas que visem praticar lavagem de dinheiro. Perfeitamente. Esse aí é o tal do Know Your Customer. Know Your Customer. Conheça seu cliente. É essencial que os bancos tenham isso. E como que o banco conhece seu cliente? Solicitando documentos, né, para atualização de cadastro, pegando informações de referência e assim por diante. Verificar a atividade econômica. Alternativa correta, então. Show de bola. Vamos para a próxima questão. BASA, Banco da Amazônia, CESP 2012, diz: acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem. Ó, uma questão bem interessante, até por curiosidade. Diz assim: a expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América e era usada para se referir a uma rede de lavanderias, usada para facilitar a colocação em circulação de dinheiro oriundos de operações ilícitas. Ó, de fato, a lavagem de dinheiro, surgiu o quê? A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos, que era usada para se referir a uma rede de lavanderias. Veio daí. Usaram lavanderias, olha que interessante. Igual nós temos aqui, né, no Brasil, Operação Lava Jato, aqueles nomes lá que a Polícia Federal vai dando nas operações. Agora é Lava Jato a mais famosa, né? Mensalão. Ó, essa daqui foi por conta do quê? O pessoal usou uma rede de lavanderias para facilitar a colocação em circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas, para fazer a lavagem de dinheiro. Perfeitamente correta, curiosidade aí para você, alternativa, né, corretíssima. Vamos para a próxima questão, diz: CESP, Banco da Amazônia, 2012. Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem. A etapa da lavagem de dinheiro, denominada integração, corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens. Então, ó, a etapa da lavagem de dinheiro, denominada integração, corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens. Olha, denominada integração é a dificultar o rastreamento. Nós temos lá as três etapas, né? A colocação, as três fases do crime, da lavagem de dinheiro. A colocação, a integração, a colocação, a ocultação, falei errado aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Colocação, ocultação e depois a integração. Segundo é ocultação e depois integração.
Então, ó, a etapa da lavagem de dinheiro, denominada integração, corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compras de bens. Corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens. Então, vamos ver? Nós temos a colocação. A colocação é quando a pessoa insere o dinheiro no sistema econômico, né? Colocando o dinheiro, depositando no banco, ou colocando o seu dinheiro aonde? Aos bens, comprando bens. Lembra do desenho lá da figurinha do senhorzinho entregando um saco de dinheiro, ok? A etapa de ocultação é dificultar o rastreamento. E a etapa de integração é inserir esse recurso na economia adquirindo bens imóveis, bens móveis, ok? Então ele fala assim, a etapa da lavagem de dinheiro denominada integração corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividade no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósito e compra de bens. Essa é a etapa da colocação. Está errada essa questão aqui, por quê? Ele fala assim, ó, corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividade no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósito? Não. A integração é quando você já finalizou a tua situação, quando você já conseguiu lavar o dinheiro e aí você retorna, insere esse dinheiro na economia comprando ativos, ok? Então, questão errada. Próxima questão na tela. O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações, só um gancho. Essa etapa aqui, ele está se referindo à colocação, tudo bem? O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem lícita, e que se desenvolve por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, 3 fases independentes. Quais são as fases? Ah lá, colocação, ocultação e integração. Alternativa correta, letra B de bola, próxima questão na tela. FCC-BB 2013 diz: o Conselho de Atividades Financeiras, COAF, compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão autorizar em conjunto com os bancos o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio. Não, COAF não tem essa função de autorizar nada. Julgar-se é de origem lícita a incorporação na economia de modo transitório ou permanente de recursos, bens e valores? Não é o COAF que julga. Terceiro, identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo a lavagem de dinheiro. Ilícito fiscal não tem nada a ver com COAF. Letra D, prevenir a utilização dos setores econômicos para a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Perfeito. Essa é uma missão e função do COAF, prevenir a utilização dos setores econômicos para a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E letra E, discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas na lei. Também não está relacionado. A alternativa correta aqui é a letra D. Vamos para a próxima questão. Sesgran Hill, Basa 2015, ó. Senhor B procura uma agência bancária postulando a abertura de conta corrente em nome de sua mãe e apresenta procuração. Aberta a conta corrente, ocorre a movimentação mensal em torno de 2 salários mínimos
decorrentes de pagamentos previdenciários. A partir de determinado momento, do segundo ano de atividade da referida conta, passam a ser constatados depósitos avulsos por transferência bancária de quantias vultosas com saques ocorridos quase de imediato pelo procurador. A gerente da conta da mãe, do Sr. B, é alertada pela auditoria interna e postula ao Sr. B a atualização dos seus dados e da procuração. Sr. B mantém-se inerte, não atendendo aos chamados da gerente. Quando contactado, informa que não realizará qualquer ato de atualização de dados. Nos termos da Carta Circular Bacen, número 3542, olha ela aí de novo, a conduta do Sr. B caracteriza uma situação relacionada com... A conduta do Sr. B caracteriza com uma situação de resistência em fornecer os dados cadastrais. Então, está relacionado a dados cadastrais dos clientes. Alternativa correta, letra D de dado. Ó, uma questão fácil, hein? Banco da Amazônia 2015, tranquilo. BB 2015. Essa é a prova de outubro, né? Setembro, outubro, que o bicho pegou. Sesgran Hill bateu forte na questão legal, na questão jurídica, tudo bem? Nas questões. Diz lá, ó, Sr. X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e obrigações no Brasil, bem como atividades negociais no exterior. Por força de suas atividades empresariais, ele possui um cartão de crédito ilimitado com validação fora do país, emitido por instituição financeira transnacional com autorização para atuar no país. Em determinado momento, as sociedades empresariais das quais participa não atingem as suas metas, gerando prejuízos. Apesar disso, o nível dos seus gastos e transferências externas aumenta, o que gera comunicação preventiva aos órgãos de controle. Nos termos da Lei nº 9.613, a comunicação em resposta à requisição do órgão competente ocorrerá por meio... Então, ó, vamos interpretar que é uma questão bem longa, né? Sr. X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e obrigações no Brasil, bem como atividades negociais no exterior. Então, ele possui uma atividade lá fora. Por força de suas atividades empresariais, ele possui um cartão de crédito ilimitado. O cara é bom da grana. Com validação fora do país, emitido por instituição financeira transnacional, com autorização para atuar no país. Em determinado momento, as sociedades empresariais das quais participa não atingem as suas metas, gerando prejuízo. Então, ó, as sociedades empresariais do qual ele participa, né, tanto no Brasil quanto no exterior, não estão atingindo as metas, gerando prejuízo. Apesar disso, o nível dos gastos e transferências externos aumenta, o que gera comunicação preventiva aos órgãos de controle. Nos termos da lei, então, devido a essa crise, aos prejuízos causados pela empresa, o número de gastos, né, e transferências aumenta. O cara está fazendo, rebolando para poder tapar o buraco do prejuízo, ok? Nos termos da Lei 9.613, a comunicação em resposta à requisição do órgão competente ocorrerá por meio da... Nos termos da Lei 9.613, essa lei é a lei do Brasil. Ela age aonde? No território nacional. Essa lei não pode agir lá no país, num país estrangeiro, tudo bem? Essa lei não pode agir no estrangeiro, ela age no território nacional. Então, nos termos da lei, a comunicação em resposta à requisição do órgão competente ocorrerá por meio quem? Então, um órgão competente começou a ver que as movimentações estavam excessivas e solicitou informações sobre todas essas transações desse cidadão, do Sr. X. A comunicação tem que ser feita por quem? Pela seção de auditoria? Não. Pela gerência especial?
Área de inteligência responsável? Não. A comunicação tem que ser feita aqui pela matriz do Brasil, porque é a nossa lei que está agindo. E essa comunicação é feita por um diretor, nomeado pela instituição financeira, ok? Alternativa, então, letra E. Vamos para a próxima questão. 3 questõezinhas longas aí que o Banco do Brasil cobrou, hein? Mas foram questões bem inteligentes, né? Trouxeram um caso prático para a gente poder enquadrar. Saiu daquele decoreba também. O senhor X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente, senhor W, conhecido empresário do ramo da construção civil, com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, gerente e cliente tornam-se amigos e confidentes. Em determinado dia, o empresário lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar valores que ele recebia, sem declarar à Receita Federal, e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei. Diante desse fato, o gerente adverte seu cliente de que, caso acolhesse a proposta, estaria realizando, em termos de lavagem de dinheiro, qual etapa? Então, vamos por partes. O senhor X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente, senhor W, conhecido empresário, então, já é um empresário do ramo de construção civil, com inúmeras aplicações financeiras da agência. O cara é bom da grana. Com o passar do tempo, gerente e cliente tornam-se amigos e confidentes. Em determinado dia, o empresário lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar valores que ele recebia sem declarar à Receita Federal e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei. Diante desse fato, o gerente adverte seu cliente de que, caso acolhesse a proposta, estaria realizando, em termos de lavagem de dinheiro, o que caracterizaria o quê? O X da questão, vamos colocar, o X da questão não, né? O Z da questão, porque já tem o X e o W. Tá aqui, em determinado dia, o empresário lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar. Então já tem uma coisa ilegal, fora da lei. Já tem uma coisa errada aí. Valores que ele recebia sem declarar à Receita Federal. Ok? E que adviriam de atividades não autorizadas pela lei. Agora, precisa ver se é uma atividade ilícita, ok? Porque nem sempre as atividades não autorizadas pela lei são ilícitas. Lembra que eu falei da tipificação penal. Porém, nós não precisamos também entrar bem a fundo aqui. Então, o que ele está tentando? Regularizar dinheiro que já está no sistema, tudo bem? Que já veio de uma atividade não autorizada pela lei. Olha, diante desse fato, o gerente estaria cometendo qual etapa? A integração. Por quê? Já foi colocado o recurso no mercado, de origem lícita, né? Ele não falou aqui, mas não autorizada pela lei, já foi inserido na economia. Agora, se ele vai regularizar, né? Se a proposta é valores que ele recebia sem declarar e que adviriam de atividades não autorizadas, né? Para legalizar como? Integrando o dinheiro na economia, comprando bens. Então, a atividade será de integração e não de ocultação. A ocultação ocorreu quando foi feito os depósitos, naquele momento, quando ele já havia sonegado. Maravilha? Então, alternativa correta, letra D de dado. Vamos para mais uma questão. O senhor Q é diretor executivo do banco LXT, tendo sido designado para ser responsável pela implementação das medidas previstas na circular do Banco Central, número 3461, bem como pelas comunicações aos órgãos nela indicados, para a prevenção da lavagem de dinheiro. Não sendo a instituição integrante de um conglomerado financeiro, não poderá o diretor, nos termos da citada circular,
exercer a função relativa à gerência de contas de pessoas jurídicas, comissão governamental, avaliação de recursos humanos, administração de recursos de terceiros e participação em entes associativos. Então, ó, não sendo a instituição integrante de um conglomerado financeiro, não poderá o diretor, nos termos da citada circular, exercer a função relativa a... Eu falei para vocês que se um diretor que é nomeado, o diretor é nomeado pela instituição financeira para fazer o quê? O diretor é nomeado pela instituição financeira para comunicar as atividades suspeitas ao COAF. Porém, tem uma condição. Esse diretor não pode ter como função a administração de recursos de terceiros. Por quê? Porque há o conflito de interesse. Você imagina lá, o cara cuida de recurso de terceiros. E aí, ele te conhece e você vai lá e faz movimentações suspeitas. Ele está tendo um conflito de interesse. Né? Um parente dele, por exemplo, ok? Ele pode deixar de comunicar o COAF. Então, pela questão, a alternativa está errada. Né? A alternativa D é a alternativa correta, porque fala, ó, administração de recursos de terceiros, tudo bem? Gerência de contas de pessoa jurídica, não tem nada a ver, comissão governamental, avaliação de recursos humanos e participação em entes associativos. Agora, o ponto é aqui, ó, só primeiro, essa questão daria para você matar ela por eliminação, por exclusão, né? Por quê? Falou em movimentação financeira, eu estou falando em administração de recursos de terceiros. Agora, a questão, também nós entramos com recurso e não foi acatado, por quê? Olha o que diz aqui, ó. Não sendo a instituição integrante de um conglomerado financeiro, não poderá o diretor, nos termos da citada circular, exercer a função relativa. Então, eu vou tirar o não, ó, para ler a questão sem o não. Me ensinaram assim, né? O professor de português falou, tira o não e leia a questão. Sendo a instituição integrante de um conglomerado financeiro, poderá o diretor, nos termos da citada circular, exercer a função relativa à administração de recursos de terceiros? Também não. Então, o texto está errado. Por quê? O texto está me falando o quê? Que se for instituição de conglomerado financeiro, poderia? Também não. Não pode ser administração de recursos de terceiro, nem se for instituição única ou se for uma instituição pertencente ao conglomerado financeiro. Ok? Então, alternativa correta, letra D de dado. Eu queria aproveitar, né, que nós já fechamos aí os tópicos de Banco do Brasil, mostrar para vocês, de minha autoria, esse livro Revisaço Bancos, Questões Comentadas. Em breve, nós lançaremos aí a terceira edição e terei novidades para vocês no EV Player de uma obra de questões comentadas também, ok? Então, fechamos os tópicos, né, de Banco do Brasil, toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Depois fechamos a parte de noções de câmbio e capitais, produtos bancários, garantias bancárias e finalizamos aqui com crime e lavagem de dinheiro. Perceba que essa última parte, crime e lavagem de dinheiro, há uma necessidade de você também fazer uma leitura, né, na íntegra de toda a norma, né? Aqui está toda a ideia da lavagem de dinheiro, alguns casos, cara crachá com a lei, né? Alguns casos na íntegra, né? Alguns artigos e parágrafos na íntegra, mas recomendo você fazer a leitura completa, não só da lei 9.613, junto com a lei 12.683 de 2012, que atualizou a lei 9.613, mais as circulares do Banco Central.
3461 e a 3542, tudo bem? Leia isso aí que dá para você gabaritar as questões de prova, tá bom? Só finalizando, talvez tenha gerado dúvida para você nas fases da lavagem de dinheiro. Você vai tentar matar a questão com palavras-chave, ó, que às vezes os textos que eles trazem confundem. A colocação é inserir, colocar o recurso no sistema financeiro nacional. Ou seja, colocar esse dinheiro depositando, né? Colocar esse dinheiro na economia, correto? Então, essa é uma primeira parte, comprando moeda em espécie, né, dólar. Depois que o cara faz isso, ele tenta dificultar o rastreamento, ou seja, a ocultação. Ele vai dar um jeito de fazer o quê? Ele vai dar um jeito de transferir para paraísos fiscais, né? Abrir contas fantasmas e etc. Então, a colocação é a entrada. A ocultação, dificultar, né? O rastreamento. E a integração é inserir o dinheiro que já estava no sistema, na economia. É inserir o dinheiro que já ficou limpo, voltando ele para a economia na aquisição de bens. Maravilha? Fiquem com Deus. Teremos ainda mais 2 ou 3 aulas para fecharmos as 2 provas de 2015, uma do Banco do Brasil. Ó, na verdade, em 2015 nós tivemos 4 provas. Eu já comentei 2 aqui durante as questões, que foi a prova do Banco da Amazônia, foi em outubro, e foi a prova do Banco do Brasil de outubro. Ainda nós tivemos 2 outras provas que iremos comentar nas 2 próximas aulas, ou 3, que foi a prova do BB de março de 2015 e a prova do Banco do Estado do Pará, Banpará, que não foi Sesgran Rio, foi uma empresa chamada Exastur, mas é uma prova muito gostosa de olhar, até para você testar os seus conhecimentos e ver que também existem outros bancos que você pode emprestar os concursos, tá? Teve alunos que sonhavam em prestar Banco do Brasil, passar, alunos sonhando em Caixa, mas aí teve Banco da Amazônia e nós tivemos alunos aprovados no Banco da Amazônia. Então, o importante é você entrar no primeiro banco. Depois, se você não gostar, você vai estudando para outros, ok? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.